Papo de quinta. Olá, seja muito bem-vindo a esse nosso pontinho de reflexão chamado Papo de Quinta. Para hoje, eu havia pensado em comentar de forma mais expandida, de forma mais detalhada, alguns apontamentos filosóficos, algumas reflexões filosóficas que eu venho fazendo no meu canal do WhatsApp, Reflexões do Caldenazzi, mas eu recebi um comentário num dos meus vídeos que eu falo sobre morte, como que a filosofia aplicada, a filosofia clássica, nos ensina sobre a morte, sobre a passagem para o outro lado, se é que existe um outro lado. E por isso eu vou neste vídeo, Descer o sarrafo. é isso mesmo, mas eu vou Descer o sarrafo. com muita elegância. O comentário, não vou citar o nome da pessoa, porque eu percebo que a pessoa ela não comentou com um ânimo de aprendiz. Aquilo que nós filósofos, nós buscadores da verdade, temos mediante a todas as situações na vida. A gente procura encarar todas as provações, todas as situações que a vida nos oferece com o ânimo de aprendiz. O que é que eu tenho para aprender? Né? Não parece que a pessoa que fez esse comentário tem esse ânimo de aprendiz, porque ela começa exatamente o comentário dela citando um livro bíblico, Eclesiastes 12. Eu não acho que o livro da Bíblia, a Bíblia em si, seja tão ruim. De fato, é um livro que, se você não entender o contexto histórico na qual o livro foi escrito, se você não entender as condições de produção daquelas narrativas, que são narrativas políticas religiosas, ou seja, narrativas que se utiliza da religião para dominar o povo, né? Se você não ir atrás dos simbolismos por trás dos textos, você vai redundar no autoritarismo religioso que a gente vive hoje. Né? Então, a pessoa já coloca ali, na primeira frase, o livro bíblico, e ela já demonstra com isso que ela não está comentando porque ela quer dialogar, porque ela quer aprender ou porque ela tem alguma coisa a ensinar. Né? O que mais parece para mim, o comentário se iniciando com essa frase, é que a pessoa ela quer impor a forma como ela pensa. E aí, na frase seguinte, ela diz: existem várias crenças sobre a morte. Sim, de fato existe. E o grande problema da crença é que ela sempre é algo baseado em uma superficialidade, nunca tem profundidade, não é algo que foi questionado, a crença não permite é, questionamento. Né? O filósofo, a vida do filósofo se pauta pelo questionamento, pela dúvida. Né? A vida do filósofo tem três virtudes muito básicas como fundamento. A primeira virtude é a fraternidade, a da fraternidade. Ou seja, ele encara a tudo na existência como irmãos. Isso é ser fraterno. Né? Se você divide, se você separa, esse é irmão por causa dessa e dessa e dessa condição, aquele outro não é por causa daquela outra condição, então você não está sendo fraterno, você não tem fraternidade. E o filósofo, ele pauta a sua vida pela fraternidade, pela virtude da fraternidade em primeiro lugar. Ou seja, ele olha todos os seres humanos e todos os demais seres e coisas na natureza como sendo irmãos, como tendo o seu devido valor na manifestação, como tendo a sua devida função na manifestação. A segunda virtude do filósofo é exatamente a busca, a investigação.
né? Onde existir uma possibilidade de sabedoria, ele vai buscar. Não importa se está lá no livro dos Mormons, não importa se está lá na Bíblia, não importa se está na doutrina secreta de Madame Blavatsky, não importa onde esteja, se essa verdade estiver presente, ou uma centelha dela estiver presente nos mitos que embasam o candomblé, o filósofo vai lá buscar. Né? O filósofo vai buscar, né? E ele vai, então, comparar essas verdades. Ou seja, ele vai buscar as possíveis verdades, as centelhas de verdade, as centelhas de sabedoria em todas as tradições, e ele vai comparar, e ele vai fazer uma síntese. Se essa centelha de verdade está presente em várias culturas, em vários povos ao redor do mundo, então, isso é uma sabedoria, isso é uma verdade. E não fica preso apenas a um livro. Né? Teve um grande pensador, que agora eu não vou me recordar, não sei se Santo Agostinho, não tenho certeza, não me recordo ao certo, mas a verdade que ele disse, o aforismo que ele disse, eu guardo. E eu repito aqui, né? Eu tenho medo do homem de um livro só. Né? Então, há de se temer o homem que lê e que se fundamenta por apenas um livro, que não pega esse livro e não compara a outros livros. Vou utilizar uma figura simbólica da Gênese, já que o nosso é, comentador aqui citou a Bíblia. No Gênesis, diz, é claro que isso é simbólico, né, diz que Deus criou o homem do barro à sua imagem e semelhança. Eu não partilho desta crença, obviamente. Sou um filósofo e o filósofo busca as verdades, compara e a gente acaba por não admitir a criação a partir do barro. Né? Mas, enfim, há essa figura simbólica, mitológica, né? O barro significando a matéria. Né? E a figura divina, dando vida a essa matéria, simboliza exatamente esse elo divino que a gente tem, que é essa energia indestrutível que anima essa matéria, esse barro, né, que vai voltar a ser barro, né, mas essa energia voltará a integrar o cosmos sem que ela seja destruída. Então é isso que significa para a gente a criação no Gênesis. A gente não toma ao pé da letra a literalidade do texto, certo? E é claro, tem outras significações que não cabem nesse vídeo, mas eu posso fazer um outro vídeo para falar do simbolismo presente na criação do Gênesis. Né? Então, ali há uma divindade que cria a partir do barro, né? Há um aspecto elevado, um aspecto sutil e um aspecto denso, né? Material, interagindo. E a gente tem essa mesma figura nos mitos do candomblé, por exemplo, quando Olodumare, ou Olorum, que é a divindade maior, outorga a Oxalá a criação, e aí ele tenta, né, criar o homem da terra, da água, do ar, do fogo, e não dá certo. Então vem uma de suas divindades, né, uma das divindades de Olorum, de Olodumare, chamada Nanã, que é a divindade da lama, e dá do seu barro e Oxalá. Então cria a figura humana, mas ele percebe que não tem vida. Então ele volta a Olorum, a Olodumare, e aí Olodumare vem e sopra o sopro de vida na narina daquela figura de barro que torna-se o humano. Então, o mito é muito semelhante, não é? Então, o filósofo olha para as duas coisas e não despreza nem uma nem outra. Ele busca o simbolismo, a similaridade no simbolismo e compreende o simbolismo, a verdade por trás.
Ou seja, a interação desse nosso elemento mais sutil, energético, com esse elemento material, que é perecível, que um dia vai voltar a compor a matéria, o solo, o barro. Né? Só que essa energia sutil, né, esse aspecto divino, ele, ele voltará a integrar o cosmo. Né? Será, então, as energias que movimentam o cosmos. Né? Aí ele vem dizer um monte de conceitos aqui que ele não define nenhum. Eu gosto quando as pessoas interagem comigo que saiba do que está falando. Alma, espírito, energia, corpo, não define nenhum deles, nem de qual perspectiva está falando. Aqui, alma, por exemplo, a gente pode perpassar o pensamento grego, né? Espírito, o pensamento filosófico que admitia antigo, né, que admitia o espírito como sendo o pensamento, a chispa do pensamento, a chispa mental, energia, de que perspectiva está se falando? Está se falando de uma energia psíquica ou está falando de uma energia ainda mais sutil, né, ligada a um plano existencial que não se dissolve, que não se acaba, né, que não tem nascimento e nem morte. E corpo, de que perspectiva está falando de corpo? É muito fácil chegar aqui num vídeo onde eu trouxe uma síntese da filosofia de que muitas pessoas, eu não sou ninguém na fila do pão, mas muitas pessoas elevadas de grande estatura moral, um Platão, uma Blavatsky, um Epíteto, falaram sobre, né? Eu estou falando sobre uma síntese dessas verdades que esses grandes homens e mulheres viram e deixaram para a gente, tanto que Platão falou há 2.400 anos atrás ou mais, e hoje ainda a gente fala dele, hoje ainda as verdades dele são atuais. Porque essas pessoas tiveram uma enorme estatura intelectual, moral, espiritual. Por isso que o que eles disseram continua ainda atual. Né? Então, é muito fácil você jogar um monte de conceitos, falar um monte de besteiras, um monte de platitudes, sabe? Um monte de sofismos para tentar contrapor um pensamento e não colocar o seu pensamento em fluxo com esse pensamento, fazendo uma síntese para que eu e você saiamos da experiência maiores do que nós entramos. Né? Eu pensei bastante, falei, não, eu não vou responder a esse comentário. Eu não vou, de maneira nenhuma, tocar tambor para maluco dançar. Eu no máximo, eu tinha pensado em dar um conselho a você, a guardar a sua teologia, porque aqui a teologia não me interessa, interessa a filosofia. O canal é Reflexões do Calbenazzi. Né? Óbvio, não é teologia, porque a teologia traz dogmas, traz crenças, e crenças não permite reflexão, não permite o questionamento, não permite a busca. Então, não me serve. Né? Então, eu ia dizer para você guardar os seus comentários, a sua teologia, para canais que servem a isso, como, por exemplo, do Rodrigo Silva. Né? Guarda o seu tempo, guarda a sua curtida, a sua visualização para o Rodrigo Silva. Eu não entendo. Né? Se você vem contrapor um pensamento filosófico com teologia, por quê? Não, não dá para entender a lógica por trás disso. Aliás, não há lógica. Esse canal aqui é sobre filosofia, não é sobre teologia. E você vem com teologia comentar o meu vídeo, sabe? Não soma para mim, não soma para você. Entende? Você não coloca o seu pensamento em fluxo com o meu. Não tem como, porque são aspectos diferentes. E você coloca o seu pensamento teológico de forma autoritária. Em Gênesis, Deus criou o homem, não um espírito ou energia ou alma. Você quer contrapor a minha filosofia com a teologia presente na sua Bíblia, no púlpito da sua igreja.
sabe? Não dá para entender. A pessoa tem que ser minimamente sábia. Fraternidade. O que você está tentando aqui é desfazer, é jogar por terra a síntese filosófica que faço a respeito da morte, baseada em tantos outros ensinamentos de grandes homens que perceberam no mundo essa verdade. Então, com a sua teologia, teologia de púlpito, a teologia de lustrabanco, né? Com toda certeza você não está num púlpito, você está lustrando o banco de igreja, baseado nas suas crenças, em superficialidade. Eu falo de uma síntese de coisas que eu apliquei na minha vida, que grandes homens e mulheres disseram, e que eu apliquei na minha vida e que fez sentido. Eu falo do que eu sei. Você fala de crença, de superficialidade, de algo que não é permitido aplicar na vida, que não é permitido questionar. A filosofia, pelo contrário, ela estimula o discípulo, o filósofo, o aprendiz a questionar, mesmo o que ela diz. E se não fazer sentido, não levar para a vida. Diferente do que lhe é ensinado no púlpito da igreja. O lustra-banco, né, simplesmente tem que absorver o que é dito, a crença. Se faz ou não sentido para ele, ele tem que absorver e tem que incorporar isso. É muito triste, porque nós estamos numa caminhada de aprendizagem. Ou seja, eu olho, primeiro eu busco, eu olho as verdades, eu as comparo, depois eu aplico na minha vida. Fez sentido? Eu torno isso uma verdade. E aí entra a terceira virtude do filósofo, que é o serviço. O filósofo tem que servir. O filósofo tem que levar adiante. E é por isso que tem o meu canal. É por isso que eu digo a minha palavra, mesmo para poucos, são poucos seguidores, poucas visualizações, não importa. Eu direi a minha palavra, pelo dever dizer, né? Não por me projetar. Certo? Então, meu irmão, se você tivesse trazido aqui um comentário que colocasse o seu pensamento em fluxo com o meu, para a gente dialogar e sair dessa situação maiores que entramos nela, ele seria muito bem-vindo. Mas, como você traz autoritariamente e você finaliza o seu comentário de uma forma muito autoritária e muito deselegante, assim um cristão que crer nas escrituras sagradas entende? Eu não perguntei isso. Não me interessa como que um cristão entende. Porque o cristão, o lustra-banco principalmente, ele repete crenças. Faz ou não sentido para ele, não tem a menor importância. Se faz ele crescer como ser humano, não tem importância. Ele repete a crença, ele não questiona. E isso é muito fácil. Ser filósofo dá trabalho, questionar dá trabalho, buscar dá trabalho, questionar quem você é dá trabalho, colocar em xeque as suas próprias verdades dá trabalho, dá muito trabalho. E ser filósofo exige muita leitura, sabe? Exige muita leitura, coisa que a maior parte dos que estão na rede não faz. Quantos livros você leu? E eu não vou considerar livros bíblicos como resposta. Por fim, a gente precisa entender que é necessário elegância. Um comentário desse é muito deselegante. E um comentário desse não fala sobre mim, fala sobre quem deixou aqui. Eu não vou dizer o nome, né, da pessoa, mas eu vou colocar a imagem do comentário no vídeo, né? Mas o nome da pessoa vai estar tarjado, né? É um comentário vergonhoso porque ele é autoritário. Ele quer derrubar um argumento que é filosófico. Teologia não derruba a filosofia. Não tem como, certo? Então, como eu disse, se fosse um comentário que colocasse em fluxo uma ideia junto com a minha, para a gente dialogar e sair dessa situação maior,
do que entramos, esse comentário estaria presente na página. Mas como é um comentário autoritário, e aí os crentes, e eu não estou falando de crente evangélico, o evangélico ganhou a pecha de crente, todos aqueles que admitem uma crença, que incorpora uma crença, é crente, independente de ser ou não evangélico, de ser ou não cristão, certo? O candomblessista é crente, o umbandista é crente, o católico é crente, e assim por diante. Pois eles creem, eles admitem crenças em algo. E essas crenças, é claro, são dogmáticas, não permite questionamento, você simplesmente tem que aceitar que é assim, e além de superficial, sem base numa experiência, sem base num conhecimento, não explica a realidade. Diferente da filosofia, que a filosofia ama a ciência e busca a explicação científica para as coisas. Em suas comparações de tradições e de mitos, de simbolismos, a filosofia também busca o que a ciência diz sobre a realidade. Então, meu irmão, guarde o seu comentário, as suas teologias de lustra banco, para canais que servem a isso. O meu não tem essa função. Certo? É isso daí. Papo de quinta. Papo de quinta.